Eu vou voltar a falar a respeito do acidente com o ônibus escolar que acabou com a morte de uma criança, aluna da rede municipal na cidade de José de Freitas. Estou recebendo aqui o delegado que vai investigar esse caso. O doutor André já está aqui com a gente. Doutor André, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando aqui, realmente elencar os próximos passos da investigação e deixar claro que a Polícia Civil está fazendo seu trabalho investigativo. Bom, delegado, o senhor foi o primeiro a ouvir oficialmente, né, o rapaz que dirigia o ônibus que acabou capotando e provocando esse acidente, né, causando esses feridos e uma morte. Como é que foi esse contato com ele? Ele deu explicações sobre o que aconteceu? A princípio, ele deu algumas explicações, sim, só que como o rapaz estava em choque, a gente achou que seria mais prudente esperar para fazer o interrogatório em outro momento, quando ele estivesse com mais calma, quando ele pudesse se expressar de forma mais clara e limpa. Mas, a princípio, ele adiantou para a gente que estava dirigindo o ônibus, a estrada estava escorregadia, ele teria feito uma curva e o ônibus teria virado. Então, ele apresentou essa explicação a priori de que a pista estava escorregadia, né? Isso. De fato, como a gente já conhece ali em José de Freitas, a pista não estava em condições ideais, então por isso tem que ser avaliado o estado do ônibus. Tem muitas nuances, muitos detalhes que tem que ser avaliados com muita calma. A gente destaca, a gente está vendo aí nas imagens a perícia no local, que vai fazer realmente um laudo para a gente, informar no prazo de 10 dias, sendo prorrogável por mais 10 dias esse prazo, tudo que aconteceu e toda a dinâmica que envolveu o fato, como a gente pode ver ali no local, uma estrada de pissarra, uma estrada que realmente tem uma natureza mais escorregadia já naturalmente e a gente espera aí chegar no máximo no final da semana que vem no deslinde dessa investigação. Nós estamos vendo as imagens da perícia, como o senhor bem registrou. Qual é a importância do trabalho dessas equipes para as convicções que o senhor vai formar? Olha, é imprescindível. O trabalho da perícia aí, ele pode esclarecer muita coisa, porque, obviamente, a gente vai colher os depoimentos das testemunhas, mas, até pelo calor do momento, pela natureza do ocorrido, pode haver uma falta de distanciamento nesses depoimentos. Então, esses depoimentos somados à prova pericial, que é uma prova técnica, uma prova confiável, é uma prova segura, ela realmente dá para a gente um embasamento bem interessante, avaliando também a vida pregressa do motorista, vendo se já há algum tipo de reclamação, infrações de trânsito, outros acidentes ou outros atos dignos de nota. Alguma coisa dessa natureza chegou até a delegacia? Sim, já foi ventilado, algo nesse sentido, mas a gente tem que aferir o que foi documentado já. Uma coisa é ter sido ventilado, ter sido alvo de conversa, outra coisa é realmente haver uma documentação desses fatos. Havendo uma documentação, também vai entrar para o nosso juízo de análise. Tá. Houve muitos depoimentos colhidos pela nossa equipe de reportagem de crianças que estavam dentro do ônibus falando sobre excesso de velocidade. Qual é a validade que esses depoimentos têm para o inquérito que o senhor está presidindo? Olha, quando se trata de menores aí, a gente realmente avalia com um pouco mais de cuidado, mas tem validade sim, tá? Certo. Não é que serão descartados. Eles vão ser somados à prova pericial, que eu acredito que seja a prova mais interessante nesse caso. E realmente, tendo um confrontamento entre esses dois tipos de prova e havendo uma semelhança no que diz respeito à atuação do motorista, aí realmente tudo se encaminha para um lado só, e aí fica mais fácil. Por que não cabia, naquele momento em que ele se apresentou à polícia, uma prisão em flagrante, considerando que houve uma morte nesse acidente, delegado? Então, eu aproveito até o momento para explicar, porque às vezes muitas pessoas cobram, querem uma atuação rápida da polícia e nem sempre uma atuação rápida é uma atuação eficiente. A gente tem que tomar cuidado num crime culposo, não havendo embriaguez, teve resultado morte, tá bom, foi um resultado gravíssimo, mas a gente tem que tomar cuidado se realmente houve culpa do motorista, se isso está comprovado. Além disso, o motorista ele se apresentou espontaneamente na delegacia, ele tentou ajudar as crianças no momento ali de atendimento do acidente. Então, a gente avalia que realmente não faz sentido uma prisão em flagrante nesses termos. Posteriormente,
caso realmente seja ferida a culpa do motorista, aí realmente a gente vai ver se houve culpa, se houve dolo. A princípio a gente trabalha com culpa, naturalmente. Por ser acidente de trânsito. Exatamente. Mas pode ser que a perícia, inclusive, traga uma velocidade completamente incompatível, algo muito novo, que faça mudar a nossa análise do caso. Então, nesses casos, é necessário que realmente haja muita calma para a gente conseguir fazer uma análise bem pormenorizada, detalhada e entregar um resultado realmente seguro. Você está querendo dizer que a soltura dele não significa dizer que o caso ficará impune e pode apontar até outras responsabilidades? Certamente não. A responsabilidade dele pode ser, inclusive, agravada. O que a gente tem que ter cuidado é realmente, não havendo um juízo de certeza sobre a culpa do indivíduo, ou eventualmente até o dolo, a gente efetuar uma prisão em flagrante, um indivíduo que ainda não tem um juízo de culpa muito bem definido. Então, a gente analisa com calma, justamente porque a gente vai fechar o inquérito rapidamente, a gente tem essa responsabilidade. Mas o prazo é de 30 dias? Isso. A princípio, o prazo é de 30 dias. Mas a gente já vai começar a ouvir essa semana as testemunhas e, havendo uma resposta da perícia, vai ser imediatamente fechado. Havia dentro do ônibus um monitor, um responsável pelas crianças, inclusive para acompanhar afivelamento de cintos e coisas desse tipo. Ele já chegou a conversar com vocês? Ainda não. A gente ainda não conversou com esse monitor, que é mais uma pessoa que pode ser ouvida, deve ser ouvida, inclusive, para prestar esclarecimento sobre as questões de segurança do ônibus. É uma pessoa talvez indicada também para falar sobre velocidade, porque a gente sabe que às vezes a criança não tem nem noção da velocidade que está andando o veículo. Então, são situações que vão ser analisadas e a gente pretende aí realmente dar uma resposta segura, firme, proporcional e, acima de tudo, justa. Há uma apreensão, já foi feita algum tipo de apreensão, por exemplo, de documentação do veículo, algum tipo de algo que possa ser útil nessa avaliação, no primeiro momento? Olha, em termos de documentação, eu realmente não sei se seria muito interessante, mas a gente vai avaliar. Agora, sobre as condições do ônibus, a perícia já avaliou. No momento ali, quando a perícia faz o local de crime, ela avalia as condições do veículo, da pista. Ainda não deram uma resposta, porque depois de tudo avaliado, eles têm que elaborar um relatório para tornar essa informação, que é uma informação técnica, mais palpável para a gente que é operador da lei e, posteriormente, para a gente fazer uma análise jurídica sobre o caso. Tá. Houve algum tipo de relato dele sobre ameaças que ele sofreu, o motorista? Sim, houve. Na verdade, ele inclusive disse que compareceu à DP, ele só saiu do lugar, ele estava prestando socorro, segundo ele estava prestando socorro às crianças, ele só saiu do lugar e se deslocou à DP por conta de ameaças de um linchamento no local. Então, a gente já rapidamente realizou o boletim de ocorrência, pegou os dados dele e a gente vai seguir na sequência aí da investigação, mas realmente era temerária a presença dele no local. Ele não se evadiu do local, ele foi direto para a delegacia. Como ele chegou na delegacia? Alguém levou ele, um senhor levou ele, agora eu não tenho certeza sobre quem seria esse senhor, seria uma pessoa que estava passando na hora, seria um conhecido dele, mas um senhor levou ele até a delegacia, ele prestou esclarecimentos espontaneamente. Não conversou muito porque estava em choque, chorando muito exaltado. E aí realmente não seria interessante ouvi-lo naquele momento. Ele já sabia que tinha acontecido morte naquele Ele já desconfiava, ele não tinha certeza, mas como ele falou em massagem cardíaca no momento, eu acho que ele já desconfiava que provavelmente teria alguma vítima fatal do acidente. Eu quero agradecer ao senhor, delegado André Moreno, muito obrigado pela presença no Jornal do Piauí, falando a respeito desse episódio absolutamente triste, mas deixando claro que a polícia está trabalhando nos levantamentos das causas desse acidente. Muito obrigado. Eu que agradeço e reafirmando aqui o nosso compromisso de fechar o inquérito o mais rápido possível, assim que a gente tiver à disposição o laudo pericial aí enviado pelo Instituto de Criminalística, e que a gente espera que realmente seja dada uma resposta justa e satisfeita a pretensão da população de realmente ver um deslinde para o caso. Muito obrigado, delegado André Moreno.